Eu convido aos irmãos para a leitura da palavra de Deus. Nós vamos fazer leitura de 3 trechos da Bíblia. Está em 1 Pedro, capítulo 3 e 4, e no livro de Efésios. Em 1 Pedro, nós vamos ler no capítulo 3, versículo 18 a 20. No capítulo 4, vamos ler o versículo 6. Em Efésios, nós vamos ler o capítulo 4, versículos 8 e 9. Vamos começar com a leitura em 1 Pedro, já no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículos 18 a 20. Diz o seguinte, irmãos: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. No capítulo 4, nós vamos ler um único versículo. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. E em Efésios vamos ler no capítulo 4, versículos 8 e 9. Por isto diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Até aqui, meus irmãos. Amém? Vamos falar com Deus, pedindo orientação para esse momento. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra foi lida. Pedimos que nos inspire, nos dê sabedoria para esses textos bíblicos tão difíceis da sua interpretação, mas pedimos que Teu Santo Espírito venha, Senhor, nos dar sabedoria para que possamos pregar a Tua palavra de acordo com a Tua verdade absoluta, meu Pai. Nos orienta neste momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desses 3 textos bíblicos, falar do seguinte tema: onde esteve Jesus entre a sua morte e ressurreição? Nós sabemos que Jesus, quando morreu, ele dizia sempre para todos os seus apóstolos que no 3º dia ele ressuscitaria. Mas nesses 3 dias em que Jesus morreu e ressuscitou, onde Jesus esteve? Esses 3 textos bíblicos que nós acabamos de ler, eles são muito usados para dizer que Jesus, depois da ressurreição, ele foi para o mundo dos mortos, ele foi até o inferno, pregar para mortos. E eles usam esses textos bíblicos para afirmar isso. Mas nós vamos aqui interpretar esses textos bíblicos, mostrando que esses textos não têm nenhuma fundamentação bíblica. Dizer que Jesus foi pregar no inferno ou descer ao mundo dos mortos para pregar para aqueles que morreram. Muitos dizem que Jesus fez isso baseado nesses 3 textos que nós lemos. Mas também existe o próprio credo apostólico, que na sua origem,
Ele fala na questão que Deus desceu à mansão dos mortos. Vamos ler aqui o credo que aqui diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Até aqui está tudo certo. Desceu à mansão dos mortos. Aqui complica. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há a vida de julgar vivos e mortos. Aqui está correto. Mas vamos entender, muitos aí pregam, muitos teólogos, muitos pastores, que existe na Bíblia hebraica, o Sheol. Sheol é o mundo dos mortos. Quando foi traduzido para o grego, Sheol passou a ser Hades, em grego, que é o mundo dos mortos. Então, muitos pregam dizendo que Sheol e Hades é a mesma coisa. É um lugar que tem dois compartimentos. Ou seja, nesse lugar, Sheol, o mundo dos mortos, tem um compartimento que ali os que morrem, que são condenados, vão para um lugar ali chamado inferno ou tártaro. E aqueles que morrem em Cristo, colocando a fé em Cristo, vão para um lugar chamado seio de Abraão. Então, quando Jesus morreu, nesses 3 dias, eles afirmam que Jesus foi lá no Hades, lá no Sheol, pegou aqueles que estavam no seio de Abraão e levou ao paraíso. Há muita pregação nesse sentido, irmãos. Mas eu não vejo muita fundamentação bíblica nisso. E eles defendem que o Sheol, o Hades, é um lugar que tem 2 compartimentos, onde tem o Tártaro, o inferno, e tem o seio de Abraão. Mas nós sabemos que depois disso vem o lago de fogo, que é a segunda morte, que é Guiena. Quando Jesus voltar pela segunda vez, aqueles que morreram sem Cristo vão para o lago de fogo. E os que morreram com Cristo, que a sua alma já está no paraíso, estarão no novo céu e nova terra. Mas o que nós vamos entender é que seio de Abraão, terceiro céu, paraíso, é um lugar intermediário onde estão as almas dos que morreram em Cristo. Por que nós podemos afirmar isso? Porque Jesus, o próprio texto bíblico fala que não há chance de salvação após a morte. Então não haverá nenhuma oportunidade de conversão após a morte. Porque a palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo. Uns vão para gozo eterno, outros para sofrimento eterno. Então nós vamos entender que Sheol, Hades, Tártaro, inferno é um lugar intermediário para aqueles que não se salvaram. Seio de Abraão, terceiro céu, paraíso é um lugar também intermediário, onde vão a alma dos que se salvaram, que estão em gozo, aguardando a segunda vinda de Jesus, onde teremos a ressurreição de todos os corpos, os que tiverem morrido em Cristo. A alma vem com Jesus e será novamente uma junção, uma união da alma com o corpo glorificado e morarão no novo céu e na nova terra. E aqueles que morreram sem Cristo, que já estão no lugar de sofrimento, serão lançados nesse lago de fogo que é a segunda morte. É o que diz a Bíblia sobre isso. Mas o próprio Jesus, ele nos esclarece esses textos bíblicos, quando ele fala, tem 2 passagens na Bíblia que falam sobre isso. Quando Jesus estava lá na cruz, Jesus ele proferiu 7 frases, 7 palavras. E Jesus ele começa dizendo: Pai, perdoe-lhe que não sabe o que faz. Jesus é longano, é paciente. Ele sabia que aqueles que o levaram à cruz, que estavam matando ali na cruz, eles teriam a oportunidade de vir crer em Jesus e ser salvo, como aconteceu. E aquele ladrão na cruz, ele ouvindo essa palavra de Jesus, os dois estavam zombando de Jesus, os dois zombando de Jesus.
E um deles, ao ouvir a palavra, ele foi tocado. Ele foi batizado em Cristo na cruz pelo Espírito Santo. Sabemos que o batismo nas águas não leva ninguém à salvação. O batismo nas águas é uma confissão pública de fé em Jesus Cristo. O batismo que salva é aquele batismo em Cristo na cruz pelo Espírito Santo. Aconteceu com aquele ladrão, e ele creu, e aí Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo que a alma daquele homem foi para o paraíso após a morte, juntamente com a alma dele. Jesus ali morreu na cruz com natureza humana. Ele tinha uma alma, ele tinha um espírito. E ele foi para o paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus não foi para Hades, Jesus não foi para Sheol. Jesus foi pregar para mortos. Por quê? Porque não tem sentido. Não há intercessão após a morte. Quem está condenado não tem mais salvação. Ou é morte eterna, ou vida eterna. Não existe mais lugar intermédio, não tem mais recurso para isso. Mas também quando Jesus vai proferindo as suas palavras na cruz, e ele diz no final: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus está dizendo que naquele momento ele voltou para o Pai. Então não há nenhuma fundamentação bíblica que Jesus tenha ido, né, para o Hades, ou para o Sheol, o mundo dos mortos. Jesus voltou para o Pai nesses 3 dias que ele esteve, depois da sua morte e ressurreição. E Jesus ressuscita num corpo glorificado através do Espírito Santo. Jesus, ele ressuscita num corpo glorificado através do Espírito Santo. Então, lá no princípio, quando não existia nenhuma matéria, só existia a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já ali foi traçado um plano de salvação para a humanidade. Porque pela onisciência de Deus, pela sua presciência, ele sabia que o homem que ele ia criar ia pecar. O salário do pecado é a morte, todos tinham que ter a morte eterna. Então ali foi traçado um plano de salvação para toda a humanidade. E todos aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo, Jesus veio, gerado pelo Espírito Santo, e ele encarnou, ele morreu naquela cruz, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos, passou 40 dias na terra para testemunhar que ele viveu, ele vive e reina lá no céu. E ele mandou o Espírito Santo, o Consolador. É aquele que nos regenera, é aquele que nos faz nascer de novo. Pela palavra e pelo Espírito Santo nós somos regenerados. E somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E a santificação, que é um processo do homem, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então Jesus, ele na cruz, quando ele disse: está consumado, sua 6ª palavra, ali o plano traçado na eternidade, no princípio, foi consumado na cruz. Ali ele foi glorificado. E ali ele morre no nosso favor. Se torna maldito naquela cruz em nosso favor. Para que todos nós possamos ter salvação e vida eterna. Ele trouxe a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. E aqueles que colocar a fé em Jesus serão salvos. Salvação sempre foi por fé. Para nós, no Messias que já veio. E para os nossos pais, no Messias que viria. Mas quando lemos aqui no 1 Pedro 18 a 20, capítulo 3, 18 a 20, ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, mortos-se na carne e ficado no Espírito Santo. Se Jesus não tivesse vindo, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Porque não há salvação fora de Jesus Cristo, não há salvação. Mas o que esse texto quer nos dizer, irmãos? Jesus foi pregar no Hades do inferno? Não. No qual também foi pregar aos espíritos em prisão,
Que espíritos em prisão são esses, meus irmãos? São aqueles que estão mortos espiritualmente, são aqueles que estão no pecado, aos quais no outro tempo foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Vamos entender que Deus usou o Espírito Santo para Noé pregar para aquele povo. Noé pregou para aquele povo ímpio que vivia fazendo coisas que desagradavam a Deus, e Noé prega 120 anos, fazendo uma arca onde não chovia. Não chovia, basicamente. E esse homem prega 120 anos, se arrependam, porque vai vir um dilúvio e acabará com toda a raça humana. Mas Deus viu graça desses homens que Noé pregou. Quem aceitou? A sua esposa, as suas filhas, 3 filhas e 3. Seus filhos e suas noras, e seus genros. Então nós vamos entender que só 8 pessoas se salvaram. Só 8 pessoas se salvaram. Então vamos ver que daquela multidão total, apenas 8 pessoas se salvaram, que foram Noé, a sua esposa, filhos e noras. Então, meus irmãos, aqui ele está dizendo isso, que ele foi usado pelo Espírito de Deus, no qual foi pregar a espíritos em prisão. Espíritos em prisão aqui são aqueles que estavam na impiedade, no domínio do pecado. Com a morte encerra-se o tempo de preparo para a salvação. O tempo para a salvação é hoje, é agora. Uma vez que você morre, não há intercessão após a morte. Aquela palavra que Jesus conta do Lázaro e do rico, que aquele homem rico morreu, e também Lázaro comia das migalhas daquele homem, e os seus cachorros lambiam as suas úlceras, suas feridas, e esse homem era um homem orgulhoso, um homem que zumbava, e os dois morrem, um vai para um lugar de descanso, que é o céu de Abraão, e outro vai para um lugar de sofrimento, que é o inferno. Esse texto é muito rico, porque ali diz que há 2 lugares. Então, após a morte, o próprio Jesus diz que a alma do salvo entra em gozo, no paraíso. E a alma daquele que morre sem Cristo vai para o lugar de sofrimento eterno. Então, não há nenhuma dúvida disso, né? Então, o fato é que esse texto, ele explica tudo isso. Então, nós vamos ver que a pregação de Noé, naquele local seco, onde não chovia, se arrependam. Noé, aqui nesse texto, está pregando a espírito em prisão, espírito de pessoas que estão sem consonância com Deus, estão perdidos. E somente 8 pessoas foram salvas através da água, ou seja, Noé e sua família. Ele, a sua esposa, 3 filhos e 3 noras. É a família que foi salva. O resto pereceu. Mas agora vamos ver em 1 Pedro 4, versículo 6, que diz que: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Que mortos são esses que, pois, foi o evangelho pregado também a mortos? Que mortos são esses? Nós sabemos, meus irmãos, quando Deus criou o homem, os nossos primeiros pais, o homem Adão e Eva, eles pecaram por desobediência a Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, naquele momento, após a desobediência a Deus, o pecado entrou no mundo. Adão e Eva foi feito para, se não desobedecesse a Deus, nem haveria a morte física e nem a morte espiritual. Mas a desobediência a Deus, o pecado levou à morte espiritual do homem e à morte física.
O que é a morte espiritual, meus irmãos? É no momento que você está no pecado, você está morto espiritualmente. A morte espiritual é aquela que você está afastada de Deus. Essa é a morte espiritual, você está afastado de Deus no pecado. Evidentemente que você vai dizer, mas pastor, nós regenerados, justificados pela fé em Jesus Cristo, num processo de santificação, ser parecido com Jesus, nós somos pecadores? Sim. Só que o nosso pecado, uma vez regenerado e justificado por Deus Pai, nosso pecado ele é acidental. Não é o pecado deliberado. A morte espiritual é o pecado deliberado, aquele que está pecando e ele não tem sentido, ele não se importa com isso. Então, no momento que ele diz que, pois, para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, quando nós pegamos aquelas pessoas mortas espiritualmente, nós estamos pregando para mortos. Aqueles que não são convertidos ainda, que não foram regenerados pelo Espírito Santo, não foram justificados pela fé de Jesus, são morte espiritual. É esse que está sendo pregado o evangelho. Julgado na carne, segundo os homens, vivam no Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, o Espírito Santo nos vivifica. Aquele que está cometido da morte espiritual, ele é vivificado pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos dá nova vida, a vida espiritual. O Espírito Santo nos tira da morte espiritual e nos dá vida espiritual. Nós agora fomos regenerados pelo Espírito Santo e justificados pela fé em Jesus Cristo. E esse mesmo Espírito que habita dentro de nós no novo nascimento, é o batismo no Espírito Santo. Ele agora é o guia da nossa vida. E nós vamos, na nossa caminhada de fé, até o último dia da nossa vida, ele vai nos guiando, nos orientando, nos dando sabedoria para chegar ao final da nossa jornada. E fazer como Paulo fez. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É esse Espírito Santo que vai nos fazer isso. Vai nos orientar, nos guiar, nosso espaço, a nossa vida. Esse trecho aqui não fala por hipótese nenhuma em pregar em mortos físicos. É morte espiritual e não morte física. Mais uma vez há um ledo engano com relação à pregação, desse que fala que há pregação para mortos. Esse trecho não fala isso, é morte aqui, é morte espiritual. Para quem nós pregamos? Para aqueles que ainda não estão. Mas agora nós vamos para Efésios, nós lemos Efésios 4. O que ele diz aqui? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. A expressão Jesus levou cativo o cativeiro significa que Jesus libertou as pessoas do poder do pecado e dos poderes que o prendiam. Nós sabemos que o pecado é um senhor, ele é um patrão, e ele paga um salário. O salário que ele paga é a morte. Então, Jesus nos libertou desse cativeiro, do poder e dos poderes que ele prendiam. A obra de Jesus Cristo, ele destruiu o domínio do pecado, que condenava as pessoas à morte eterna. Ou seja, que mantinha num cativeiro destrutivo. Aqueles que estavam presos nas trevas foram transportados agora para o reino da luz. Então, ele diz que Cristo pode dar dons aos homens para que, mortos na carne para o pecado, vivessem espírito para Deus. Esse Espírito Santo, ele nos concede dons espirituais para fazer a obra com perfeição, com excelência. Deus quer de nós, meus irmãos, que façamos a obra de Deus com excelência. A palavra de Deus diz que maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Devemos ter muito cuidado com a obra do Senhor, meus irmãos. Que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, a palavra diz que ele é maldito. Muitas vezes as pessoas acham que engana o homem
engana a Deus, mas ninguém engana a Deus, você engana o homem. Lá em Samuel diz que o homem vê a aparência, mas somente Deus vê o coração. Muitas vezes as pessoas pensam que estão enganando a Deus, mas Deus, Ele sabe tudo sobre a nossa vida, Ele sabe o endereço, sabe tudo, tudo. Diz que até uma folha que cai no chão é com o consentimento de Deus. Quando ele subiu aos lugares mais altos, diz aqui, ora, que quer dizer? Subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. É como muitos entendem que Jesus desceu aos lugares inferiores da terra, é o inferno, é o Hades, é o Sheol. Não. Aqui é uma alusão que ele subiu, aquele que desceu também subiu. Quando ele fala desceu aqui, é no sentido de que aquele Deus encarna, vem a este mundo na forma de humano, ele morre e ele é sepultado. É o sepultamento de Jesus. Jesus morreu e foi sepultado. Aqui não é inferno, é o lugar inferior da terra, o sepultamento de Jesus. Ele, como Deus, ele esvaziou-se da sua glória, do seu poder, para habitar entre nós. Jesus, em certa situação, disse que ele é menor do que anjo e menor do que o Pai. Não sabe o dia que vai voltar. Muitos entendem que essas passagens bíblicas, que Jesus não é Deus. Mas Jesus, quando fala isso, Jesus está falando que ele tinha natureza humana e divina. Jesus era 100% homem, 100% Deus. E Jesus vai à cruz com natureza humana. E quando Jesus diz, o Pai é maior do que eu, porque natureza humana, o Pai é maior do que ele, mas ele glorificado, ele tem a mesma hierarquia do Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus diz que ele é menor do que anjos, porque o anjo é um ser espiritual, um anjo de Deus. E Jesus, na condição de humano, ele é menor do que anjo. Quando Jesus diz que não sabe o dia da segunda vinda, só o Pai, naquele momento ele está falando como natureza humana. Evidentemente que todo o poder foi entregue a ele, no céu e na terra. Então lá no céu hoje, Jesus está preparando morada para nós. E ele sabe exatamente o dia que vai voltar, a segunda vinda dele. Às vezes volta uma segunda vez, uma única vez. Jesus já fez o que tinha que fazer na terra aqui. Quando ele estava perante Pilatos, ele disse, o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não é deste mundo, irmãos. Aqueles que entendem que ele vai voltar a este mundo para reinar 1000 anos, estão totalmente equivocados do ponto de vista bíblico. Jesus reina lá no céu. O milênio está sendo lá no céu. Nós estamos dentro do milênio, o tempo de Deus, entre a primeira e a segunda vinda. Isso é o tempo de Deus que está acontecendo. Nós já estamos na última semana de Daniel, no meio da última semana, na metade da primeira semana. Quando chegar a metade, o anticristo aparecerá. Então, quando Jesus voltar, Jesus volta uma única vez, ressuscita todos os mortos e haverá o arrebatamento naquele mesmo instante. Arrebatamento e ressurreição dos mortos ocorrerá no mesmo instante. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Mas, quando Jesus fala, meus irmãos, o que é o inferno? O inferno é a ausência de Deus. Lá você não terá nenhuma oportunidade mais de ter uma relação com Deus. Então, quando ele fala esse texto aqui, que subiu também nas regiões inferiores da terra, é sepultura. Então, meus irmãos, eu quero dizer que esses 3 textos bíblicos que causam muita confusão e muita informação que não tem fundamentação bíblica. E Jesus, entre a sua morte e ressurreição, nesses 3 dias ele desceu ao Hades, ao mundo dos mortos, para tirar aqueles que estavam lá no céu de Abraão, que estava dentro do Hades e levava para o paraíso. Não tem fundamentação bíblica. Porque o próprio Jesus falou para onde é que ele foi quando morreu, o paraíso. Então não há conotação, não há fundamentação bíblica nenhuma nisso. Entendemos que Sheol, Hades, inferno, Tártaro, é o lugar intermediário daqueles que morrem sem Cristo, aqueles que não colocaram a fé no Messias. E aqueles que colocaram a fé no Messias que morreram. Céu de Abraão, terceiro céu, paraíso é a mesma coisa.
aí depois, isso é lugar intermediário. Mas depois que Jesus voltar, o lugar definitivo para os salvos será novos céus e nova terra. E o lugar definitivo para aqueles que estão lá no Sheol, no Hades, no Tarso, no inferno, é o lago de fogo, que é a segunda morte, é Guiena. Esse é o lugar definitivo quando Jesus voltar. Então, eu quero dizer para os irmãos que esses textos bíblicos não têm fundamentação bíblica, que Jesus pregou para mortos lá no inferno. Que Jesus foi a esse lugar. Jesus, quando morreu, a sua alma foi para o paraíso, desfrutar lá com o Pai. Depois ele ressuscita num corpo glorificado pelo Espírito Santo, meus irmãos. É isso que esse texto nos diz e conclui com isso. Então, não há nenhuma dúvida com relação a tudo isso. Eu convido aos amados irmãos curvar suas cabeças, fechar seus olhos e vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por aquele grande sacrifício que o Senhor fez em nosso favor. Como morte substitutiva, Pai, naquela cruz, se fez maldito em nosso lugar, trazendo para nós a graça salvadora como fundamento da salvação. Se o Senhor não tivesse vindo morrer naquela cruz, todos nós estaríamos fadados à morte eterna, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez, ainda fará por cada um de nós, Pai querido. Pedimos que possamos cada vez mais ter uma plena comunhão com o Senhor, que possamos viver na plenitude do Teu Santo Espírito, Pai, para gozar do privilégio da vida eterna com o Senhor, por toda a eternidade. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.